conversar sobre o assunto, um dos assuntos principais dessa semana, claro, além da eleição do Papa, foi aqui no Brasil o julgamento que aconteceu no Fórum de Guarulhos, justamente do Misael Bispo de Souza. E aí acabou na condenação. Estou aqui com o doutor Eduardo Leite. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo nessa sexta-feira. Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Finalmente chegaram a um veredito ontem, mas como eu falei no começo do programa, um veredito que não agradou a ninguém. Não agradou a acusação, não agradou a defesa, vai todo mundo recorrer. O que aconteceu nesse caso, doutor? O problema é a insatisfação com a pena, né? O Ministério Público, ele queria mais pena, né? E, obviamente, nós sabemos cheio de razão para isso, né? Que existe um limite, né, com relação à pena. Nós vivemos num país que não tem prisão perpétua e muito menos pena de morte. E o juiz, quando ele faz a dosimetria de pena que nós chamamos, ele aplica dentro daquilo que ele pôde observar dentro do processo. E, geralmente, a pena sempre fica em torno de 20, 22 anos. Nós vimos a questão do próprio Bruno, que foram 22 anos, né? Agora o Misael, 20 anos. Então, as penas para os crimes de homicídios, eles sempre ficam dentro desse patamar. Você só consegue chegar a um patamar de 30 anos ou próximo de 30 anos quando se comete mais de um crime, ou se eventualmente o crime é praticado contra ascendentes ou descendentes, que aí você consegue majorar a pena em relação à vinculação familiar, o grau de parentesco. Aí sim o juiz consegue chegar a uma pena. Mas mesmo eu já assim... tenho uma opinião tão diferente sobre isso, eu já acho que devia ser 30 anos para todo mundo, já que o Código Penal, infelizmente, não prevê mais do que isso, né? Matou? 30 anos. Mas se você for analisar, o limite são 30 anos, né? Mas não fica nem 10 na cadeia. O que ocorre é o seguinte, você tem as leis que impõem a questão da progressão de regime que nós chamamos, né? E nós temos a questão de 1/6 de pena vai para o regime semiaberto. Ou 2/5 da pena, vamos falar em contas para ficar mais fácil, 20 anos, né? 1/6 de pena dá 3 anos e 4 meses, 3 anos e 5 meses aproximadamente. Então você vai para um regime prisional que nós chamamos de semiaberto. A pessoa dorme no presídio e tem a sua atividade normal durante o dia, né? Fora da cadeia, trabalha e daí por diante. Isso vai permanecer mais uns 3 anos aproximadamente, né? Aí sim vai para o regime aberto. Ou você tem 2/5 da pena, que dá mais ou menos aí 7, 8 anos, né, de 20, e você vai para o livramento condicional direto, ou seja, você vai para o regime aberto direto, né? Mas mesmo no regime aberto, o que acontece? Ele tem que continuar, né? ele tem proibições, né? Não pode permanecer depois de um determinado horário, e aí por diante, ou seja, não pode portar arma de fogo, não pode cometer outro crime, porque senão você volta para o regime fechado, né? Então tem essas questões que são observadas no cumprimento da pena. Agora, antes desse cumprimento da pena, obviamente, tem que esgotar todos os recursos, tanto da acusação quanto da defesa. Então, tanto um quanto o outro vão recorrer para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tem um prazo para isso? Tem prazo, são 15 dias a partir... tem o prazo de 5 dias para você entrar e depois você tem um outro prazo para apresentar, que nós chamamos razões de apelação, né? São os argumentos que a defesa e a acusação... Para a acusação, tão somente a questão da dosimetria de pena. Ele vai querer, na verdade, majorar a pena. E para a defesa vai arguir as nulidades, vai alegar que o jurado, o Conselho de Sentença julgou manifestamente contrário à prova dos autos, né? E nós, obviamente, nós temos aqui uma quantidade de provas que foram coletadas, que foram apresentadas para o júri, que são provas periciais, né? E é o que nós falamos esses dias, são fragmentos de prova que você vai juntando e, obviamente, você chega a uma decisão. E essa decisão tem que ser, extraída do Conselho de Sentença, né? Então é dessa forma. E a gente percebeu também que algumas das defesas que foram apresentadas ali, tanto pelos advogados quanto pelo próprio Misael, que também é advogado, não sei se vai continuar sendo, aí também depende de uma posição da OAB a partir de agora, né? Se vão cassar o registro dele ou não. Mas ele apresentou, inclusive, cassar o registro em relação ao que? Ao advogado? Atuação do advogado?
Isso pode acontecer? Não, isso é muito remoto. Há uma representação, vai responder a representação, mas é muito difícil ocorrer a cassação de um advogado no seu exercício profissional. Ele estava no exercício profissional. Algumas pessoas, como é a primeira veiculação de um tribunal, talvez o telespectador não está acostumado com aquelas confusões que ocorreram, né? Aqueles embates dentro do tribunal. Normal, isso, né? É normal. Existe até uma cláusula, um artigo dentro do processo, a questão da isonomia, ou seja, da isonomia não, mas da possibilidade de ambos estarem imunes de qualquer processo durante os debates, né? É óbvio, um fala, eu vou processar o outro e tal, mas isso acaba não acontecendo. Mas a partir do momento em que uma pessoa, um advogado, ele é condenado por assassinato, ele vai sair da cadeia, ele pode inclusive voltar a advogar depois? Mas isso só ocorre depois do trânsito em julgado. Tá? Ou seja, então isso vai levar bastante tempo, da sentença até a sentença sem nenhuma possibilidade mais de recurso. Né? Isso vai levar aí pelo menos, seguramente, mais 5 anos, 7, 8 anos. Aí sim, a partir daí, a OAB ela instaura um procedimento e com esse procedimento, aí sim pode chegar à cassação. Mas até lá vai demorar ainda um pouco. Pode demorar um pouco? Pode demorar aí talvez uns 6, 7 anos, mais ou menos. E como eu estava dizendo, para completar, o que aconteceu é que ele teve ainda um agravamento, um maior tempo de pena, né? Decidido ali no final do dia de ontem, justamente porque o juiz entendeu que ele mentiu em vários momentos, inclusive naquele momento em que ele afirma que não podia atirar com a mão direita. Então era impossível que ele fizesse o disparo de arma de fogo que atingiu Mércia Nakashima. Só que ao mesmo tempo o promotor já conseguiu desmentir isso automaticamente, porque ele teve argumentos bem firmes para isso, né, doutor? Olha, não existe o crime de perjúrio no Brasil, diferente dos Estados Unidos. Quem mente nos Estados Unidos, obviamente, ele é punido por mentir. Aqui, a nossa Constituição até contempla, até garante o direito ao silêncio e até o réu não produzir prova contra si mesmo. O que é não produzir prova contra si mesmo? Obviamente, criar artifícios para poder apresentar uma outra versão, entendeu? É óbvio que nós conhecemos isso por mentira, né? Mas isso está contemplado pela Constituição. Ninguém está obrigado a produzir prova. Se você for analisar a questão do bafômetro, ninguém é obrigado a ir lá e fazer prova contra si próprio. Justamente por essa brecha da lei. Por conta não brecha, por conta de uma garantia constitucional, né, de uma lei maior. Por essa razão é que efetivamente se pode mais, pode o menos. Então, obviamente, isso cabe para qualquer tipo de crime que eventualmente você tenha praticado. Né? Então ele poderia ter tido uma pena reduzida se ele tivesse ficado calado em vez de ter... Não, se ele tivesse confessado, a pena tem uma atenuante, que nós chamamos atenuante, que você pode reduzir até 1/6 da pena. E foi o que aconteceu no caso do goleiro Bruno. Exatamente, quando ele chegou num determinado momento, do goleiro Bruno não, do Macarrão que confessou. E do Bruno também, porque o Bruno, de uma certa forma, né? Ele disse o seguinte, o Bruno falou, olha, ela morreu, não fui eu que mandei matar, entretanto eu sabia da morte dela. Então, entre parênteses aí, ele acabou confessando, porque se a pessoa sabe que a outra vai morrer, né, é óbvio que vai responder pelo menos pela omissão. Né, de não fazer nada em relação àquela morte anunciada. É engraçado isso, né? Que a gente fica vendo essas... Eu considero contradições na lei, coisas que não fazem sentido, pelo menos para minha cabeça. Eu sou leiga nesse assunto, não sou advogada, não sou jurista, mas são coisas que realmente não fazem sentido. Ele é condenado por isso, por saber e não ter falado, mas ele também não tem nenhum tipo de agravamento na pena dele por ter mentido, ter falado não. Eu sabia que ela não morreu, ela pode estar viva na Bolívia ou sei lá onde. São coisas que não entram na cabeça do cidadão comum. Por mais indignado que nós possamos ficar, isso está contemplado, ou seja, não existe crime de perjúrio, né? No dia que se instituiu o crime de perjúrio, mas aí você tem que fazer uma emenda constitucional, né? Você tem que tirar esse direito, o que obviamente vai ser
pouco provável que isso aconteça, infelizmente, né? Para a pessoa efetivamente responder pelo crime de perjúrio, ou seja, a mentira para o tribunal, mentir para um tribunal, né? Falsear uma informação para o tribunal. Porque deveria ser, afinal de contas, é o máximo da mentira que você pode contar, né? Eu posso te falar, você que existe uma contradição, não uma contradição, mas, por exemplo, alguém que anuncia um crime e aquele crime, na verdade, não existiu. Você responde por uma falsa comunicação de crime. Né? Agora, entretanto, quando você comete o crime, é no sentido figurativo aqui, né? Quando você comete o crime e falseia, cria artifícios, isso na verdade não é considerado. Isso é uma fábrica de mentirosos, vamos combinar. Mas você sabe, Regiane, eu acho que nós tivemos 2 pontos positivos nesse tribunal, né? nessa veiculação, nessa questão da TV. Eu acho que, primeiro, realmente tornar público isso para o telespectador, para toda a sociedade. Isso eu acho importante para as pessoas acompanharem o julgamento. Você sabe que eu sou da área do júri, há 10 anos eu vinha sustentando isso, né? De abrir as portas dos tribunais. Isso desde a época que o tribunal que está na Barra Funda hoje estava na Vila Mariana. Então, há muito tempo a gente vai tentando quebrar esse paradigma. Então, isso eu acho muito positivo, as pessoas acompanharem. E o segundo, por incrível que pareça, isso aqui é um instrumento de prevenção ao crime. Porque a pessoa que assiste o tribunal, assiste um julgamento como esse e chega ao resultado final, uma condenação, aquele que eventualmente pensava em matar, acaba abortando, desistindo. Então isso é fundamental para a questão de prevenção do crime de homicídio. Muitas pessoas não conhecem as consequências, né? Eu estava até falando para a Ana a respeito disso. As pessoas abortam. O seu subconsciente funciona exatamente dessa forma. Ela recua. Quando ela pensa, eu queria matar fulano de tal, aí a pessoa acaba recuando. Então isso é de fundamental importância, é um instrumento para que as pessoas, de prevenção do crime de homicídio. É verdade. Agora, para a gente finalizar e encerrar uma conclusão, eu queria uma conclusão sua sobre a pena. Você achou que foi uma pena branda ou ele deveria realmente ter tido uns anos a mais acrescidos aí, ou o juiz ponderou e está dentro do esperado? O juiz ele tem informações dentro do processo para aplicar essa dosometria. Se ele entendeu que 20 anos é realmente o suficiente, eu acho que é correto. Provavelmente o tribunal deva confirmar exatamente essa pena, tá? Porque geralmente, se você for pensar, se reportar alguns anos atrás, as penas do crime de homicídio, elas nunca ultrapassavam 20 anos. Era 19 anos e alguma coisa, era sempre dentro desse parâmetro. E continua, né? Porque tinha aquele protesto por novo júri, a pessoa que era condenada a 20 anos já tinha automaticamente direito a um novo julgamento sem recorrer. Então, como caiu com a reforma caiu, então hoje os juízes sempre se mantêm dentro disso, 20, 22, 23 anos. Eu acho que é uma pena justa, porque a pena, ela tem 2 objetivos. Primeiro, né, reprovar aquele ato. E segundo, prevenir para que não faça mais. E eu acho que tem que ter... dentro da prisão, do tempo de reclusão, teria a reabilitação daquela pessoa para que isso não aconteça mais. A questão da ressocialização que nós tanto debatemos aqui. E que a gente sabe que também não acontece. Precisa de porque ainda usando esse caso como exemplo, o que pode acontecer? Ele vai ficar no máximo 7 anos em regime fechado, né? De acordo com essa pena que está prevista hoje, não é? Deve ficar mais uns 3, 4 anos, vai para o regime semiaberto, depois vai por mais uns 3, 4 anos. No total vai dar uns 8 anos de pena cumprida, né? Entre fechado e aberto. Ele ainda é um rapaz, ele é jovem, ele vai sair da idade de se apaixonar tantas outras vezes, já que a motivação do crime foi ciúme, né? Como eles estavam dizendo lá, falando sobre o ciúme, que isso não é prova de amor, do contrário, isso é prova de posse. Quer dizer, isso na cadeia não vai mudar. Ele vai sair com essa característica dentro dele, faz parte da personalidade dele. Ele vai voltar para a sociedade, ele tem possibilidade de se apaixonar de novo, de sentir ciúme e de matar de novo. Eu não chamo isso de ciúme, eu chamo de imbecilidade, é uma loucura, entendeu? É uma coisa que não se justifica de forma Lógico, nenhuma. sem então, dúvida. assim, quando a gente para analisar os fatos e pensa num futuro, que é um futuro próximo, se a gente parar para pensar que está tudo passando tão rápido, daqui 7, 8 anos ele está aí de novo. Nós estamos fazendo prevenção isso é prevenção. Não vale a pena. Não vale a pena, de jeito nenhum, imagina. Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua participação ao longo dessa semana também. Eu te espero na segunda-feira, viu? Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, viu? Bom final de semana. Fim de semana para você também. Até a gente se vê na segunda. Até.